Bom, nós vamos tratar basicamente de três aspectos aqui. A segurança alimentar nutricional, as PANCs e os quintais produtivos. O que a gente chama de segurança alimentar nutricional? Tem dois termos que são muito usados e que a gente precisa muito distinguir entre esses termos. É segurança alimentar nutricional e soberania alimentar, tá? Então, são dois termos que vão dialogando aí nesse período todo que foram criados os conselhos nacionais, conselhos estaduais e alguns municípios também têm seus conselhos de segurança alimentar. Esses dois conceitos de segurança alimentar e soberania alimentar vão sendo discutidos, né? E nós aqui também vamos fazer uma pequena discussão sobre esses dois aspectos. A segurança alimentar nutricional, portanto, ela é definida pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar com relação ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, vocês veem que é um conceito bem amplo, né? Bem importante de direito de todos, de ter acesso, né, regular e permanente. Além disso, alimentos de qualidade. Além disso, quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso deixar de comprar alimento para pagar aluguel, por exemplo, né? Eu tenho que ter recurso suficiente para pagar um aluguel e me alimentar, né? Isso é só um exemplo que a gente dá. Então, assim, eu não posso deixar de me alimentar bem e comprometer uma outra necessidade de moradia, por exemplo. Tendo como bases práticas alimentares promotoras da saúde. Então, a gente já vem discutindo isso aqui ao longo desse tempo todo, desde que nós falamos lá em mercados, em consumo consciente, que a gente já conversou também, né? Porque o alimento, ele tem que ser promotor de saúde e não de doença. Então, por exemplo, refrigerante. Refrigerante não é um alimento, tá? Por quê? Porque os refrigerantes, eles têm quase, acho que não tem nada de nutriente. Vou pegar aí a Coca-Cola, não tem nada de nutritivo e tem muito açúcar, e isso causa problemas para quem é diabético, por exemplo. Então, os alimentos também têm que trazer essa questão da saúde. Que respeita a diversidade cultural, que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, o que é culturalmente sustentável? É que eu possa promover um alimento da minha cultura alimentar, como, por exemplo, arroz e feijão. Isso é muito cultural do brasileiro, comer arroz e feijão todos os dias, né? Isso, então, o que é a questão econômica? Nós estamos vendo aí agora, houve um aumento substancial do arroz, uma coisa assim que foi, né, um choque para muitas pessoas que chegaram no mercado para comprar arroz, e o arroz, né, tinha tido um aumento aí que não se sustenta, né? Então, às vezes a gente deixa de comer o arroz e vai comer macarrão, né, porque está mais barato. E tem que ser socialmente também
sustentável, né? Essa segurança alimentar, ela é estratégica também, não só pelo aspecto ligado à saúde, e à saúde pública principalmente, né, como quando a gente fala em aspectos gerais, mas também pela imagem e competitividade dos alimentos brasileiros no mercado internacional. E aqui a gente tem um pequeno problema, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está dizendo o seguinte: eu tenho que abastecer primeiro o meu mercado local, regional, estadual e nacional, e depois os mercados internacionais. E na segurança alimentar, muitas vezes, vocês podem observar que a gente tem pouca diversidade, por exemplo, de alimentos para o mercado internacional. A gente tem a soja, por exemplo, né? E a soja não é para consumo nosso porque ela não é da nossa cultura. Nós não temos cultura de comer soja. Nós temos cultura de comer arroz, né? Mas aí, nesse caso, eu planto uma grande extensão de soja para que exportar e comprar outras coisas de lá de fora, né? Alguns tipos de peixe, por exemplo, né? Que a gente não tem, como bacalhau, por exemplo, como salmão, por exemplo, que nós não cultivamos, não é da nossa cultura e nem tem aqui. Mas aí eu exporto isso de lá para cá, né? Importo, né? Na verdade, importo de lá para cá. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão de competitividade dos alimentos brasileiros. Por que competitividade é essa para o mercado internacional? Então, a segurança, ele está dizendo aí, inclusive, desses alimentos que a gente chama de commodity, que eles são exportados. Aí tem o café, tem soja, até o milho mesmo, né? E importamos trigo, importamos outras coisas que que entrou na nossa dieta. Por exemplo, o pão, né? Pão que é feito do trigo, é um alimento que entra na nossa dieta, e aqui a gente ainda tem alguns pontos de resistência que a gente, no café da manhã, a gente ainda come aipim, ainda come o cuscuz, mas em outros lugares, e principalmente nas grandes cidades, as pessoas comem pão de manhã, pão de tarde, pão de noite, né? Então, é uma cultura que foi introduzida, né, no nosso sistema alimentar, por exemplo, como o pão. Então, a segurança alimentar, ela tem também essa questão de competitividade dos alimentos, né? E aí vem a questão da soberania alimentar, que é bem diferente desse aspecto, né? Quando a gente fala de soberania alimentar, a gente está falando do direito de nós mesmos definirmos, né? De nós definirmos as nossas políticas e estratégias sustentáveis de produção, da produção, da distribuição e do consumo, certo? Garantindo o direito à alimentação a toda a população, com base na pequena e média produção, e aí olha aí a importância da agricultura familiar, a importância do projeto que nós temos com Bahia Produtiva, né? Porque esse direito, né? Também essa produção e esse direito de forma que nós temos com relação à soberania alimentar. Com base na pequena e média produção, porque quem tem média e pequena produção é a agricultura familiar, não é o agronegócio,
né? O agronegócio está lá plantando soja. E nós estamos aqui plantando o que a gente come no dia a dia, né? E aí também a questão de respeito às próprias culturas, à diversidade dos modos de produção. Então, tem pessoas que têm uma forma... Hoje a gente comentava, inclusive, sobre a mandioca, por exemplo, né? O aipim e a macaxeira, né? Que ela está em todo o Brasil, é uma planta tipicamente brasileira e que tem formas de fazer farinhas diferentes, né? A região de Nazaré das Farinhas, próxima a Salvador, o modo deles fazerem farinha é bem diferente da nossa região aqui da Chapada Diamantina. Isso vai dar uma característica, né, cultural, né, e uma diversidade também no nosso modo de fazer. Desculpa, eu não posso deixar de fazer esse comentário, mas é a melhor farinha do Brasil. Viu? Qual? A farinha de Nazaré, a farinha da minha cidade, da minha terra morena. Sim. Ótimo, Lucas. Pois é, e é interessante, porque há poucos dias também a gente conversava sobre essa questão e o Paraná exporta a fécula de mandioca, porque aqui para nós é a tapioca, né, para a Feira de Santana. Então, Feira de Santana, os mercados de Feira de Santana, está cheio de tapioca vinda do Paraná, e sendo que nós somos grandes produtores de mandioca também. Mas é por quê? Porque tem pequenas diferenças, né, pequenas nuances na forma de produção. E aí vai também influenciar aí no paladar. Então, o Lucas acha que a farinha de Nazaré das Farinhas é melhor, mas às vezes a pessoa daqui da Chapada quando come, fala, não, a nossa é bem melhor, porque o paladar está acostumado com uma textura, com uma certa forma de fazer essa farinha. Por exemplo, no Pará, né, na região norte do Brasil, eles têm uma farinha que é tão grossa que é uns carocinhos. Eu não aguento comer aquela farinha, mas o povo do Pará adora, né? Diz que aquilo que é farinha boa. Então, isso aí é a questão da cura, né? E dessa diversidade dos modos camponeses de produção. E também de comercialização e também da gestão da sua forma de produção. E aí tem uma questão muito importante. As mulheres, elas têm um papel fundamental nessa questão da soberania alimentar, né? Porque somos nós, mulheres, que estamos mais próximas dos quintais e mesmo que a gente esteja na roça, morando na roça, às vezes o cultivo de uma determinada roça, por exemplo, a própria aipim ou a mandioca, eles estão um pouco mais distantes, mas as mulheres estão ali próximas da casa, sempre cultivando, fazendo seus quintais, fazendo suas hortas, e são essas mulheres, né, que estão desempenhando esse papel também, até na própria gestão, né, e a gente viu isso, inclusive, quando eu faço uma horta, seja ela em forma de mandala, eu vou ter um tipo de gestão, seja ela em leiras, eu vou ter um outro tipo de gestão. E as mulheres, nós vimos na aula passada, que estavam lá à frente das hortas, né? E, para além disso, a soberania é um direito que os povos têm de produzir seus próprios alimentos. Então, a soberania alimentar, ela, além dos princípios da segurança alimentar, mas ela vai para além, ou seja, o que quer dizer soberania?
eu posso me alimentar bem, ter alimentação saudável, sem depender de uma importação ou de uma, como é que a gente diria assim, de estar na mão, né, de um único produto, como, por exemplo, farinha de trigo. Vou colocar assim, porque, por exemplo, nós não temos condições de plantar trigo, nós plantamos mandioca, então nós vamos comer mandioca, nós vamos comer batata doce, nós vamos comer abóboras, nós vamos... Mas se eu fico muito dependente da farinha de trigo e de comer pão, de ir na padaria comprar pão, o dia que os moinhos, né, resolvem ou aumentar ou falar, não, nós não vamos fornecer mais farinha de trigo para o Brasil, se nós formos a cultura do pãozinho, que eu adoro, não vou negar, mas se eu fico muito dependente disso, eu deixo de ter soberania alimentar. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa diferença entre segurança alimentar e soberania. Soberania é eu ter autonomia, eu ter... E aí, gente, tudo que a gente vem falando, você tem que sempre estar lembrando lá daquela primeira aranha que a gente colocou lá para vocês, né? Que fala dessa autonomia. A soberania alimentar, ela está muito próxima dessa autonomia também. Bom, seguindo, então, nós vamos ver algumas plantas que nós temos, que são as punks, já que hoje os meninos vão falar das punks. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente observe, né? Depois, como sempre, depois no último slide a gente tem o nosso dever de casa, que eu espero que vocês estejam fazendo, principalmente os beneficiários que estão nos assistindo, né? Então nós temos, desculpe, vou voltar aqui. Desculpe que estava aí para frente, tem que ir para trás. Então, o agrião é muito comum, né, em áreas que tem bastante água, né, áreas alagadas, mas ela pode ser cultivada em canteiros também, mas ela assim, surge espontaneamente nessas áreas mais alagadas. Ela é da mesma família da couve, do repolho, da rúcula, e é um alimento bom para limpar as toxinas do corpo, né? Das folhas aos talos, o agrião tem várias propriedades terapêuticas. É anti-inflamatório, combate ácido úrico, regula o equilíbrio da água no corpo, né? Por isso ele combate o ácido úrico. Deve ser ingerido preferencialmente cru em saladas, mas pode ser colocado em sopas, em omeletes, em panquecas e bolinhos. O suco feito com as folhas e com talos é muito bom para os rins. E se a gente mistura com mel, é um xarope contra para aliviar e as secreções de bronquite e outras pulmonares. Então, inclusive, tem até remédio que chama melagrião. Melagrião faz propaganda e tal. Mas a gente pode ter isso em casa, né? A gente pode ter aí com os companheiros que produzem mel, fazer um xaropezinho de agrião com mel, né? Então, vamos ver a próxima. Está pulando de uma vez. Peraí, agrião. A próxima. Alfavaca. Alfavaca é muito comum aqui na nossa região. A alfavaca ela é da família da hortelã, do alecrim, do tomilho, é conhecido como manjericão de folha larga. E é também cultivada em hortas, mas ela dá, às vezes, espontaneamente também.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.